Eventos recentes ao redor do mundo têm deixado muitos intrigados. Rios que misteriosamente se tingem de vermelho, água trazendo vida no Mar Morto, nevascas em desertos escaldantes, conflitos armados se intensificando, criaturas dos fins dos tempos aparecendo. Seria esse o despertar do Leviatã nos mares e o aparecimento de um dos cavaleiros do Apocalipse? As visões proféticas escritas pelo apóstolo João, que nos remetem a alguns acontecimentos recentes, as simbologias do livro do Apocalipse podem estar acontecendo. O apóstolo João tem visões que antecedem a segunda vinda de Cristo. É a passagem pelo Apocalipse. O apóstolo vê guerras, pragas e diversos outros acontecimentos dos últimos dias que precederão a segunda vinda do Senhor. Será que hoje já estamos convivendo com o Anticristo? Hoje, mergulharemos em eventos recentes que têm causado espanto e reflexão. Analisaremos esses fenômenos à luz das profecias bíblicas sobre o Apocalipse escritas pelo apóstolo. Prepare-se para uma jornada reveladora sobre o fim dos tempos e surpreenda-se. Os cavaleiros do Apocalipse, na terceira visão profética do apóstolo João, sendo eles o cavaleiro da conquista, montado em um cavalo branco, o cavaleiro da guerra, montado no cavalo vermelho, cavaleiro da fome, montado no cavalo preto, e cavaleiro da morte, montado em um cavalo amarelo. Nos acontecimentos mais recentes, podemos deduzir a vinda de dois cavaleiros, que continuam presentes entre nós. Em Apocalipse 6:4, o segundo cavaleiro aparece montado em um cavalo vermelho, simbolizando guerra e violência. Então, saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Ele recebe uma grande espada e o poder de tirar a paz da terra, provocando conflitos e derramamento de sangue. O vermelho, associado ao sangue e ao fogo, destaca o impacto devastador da guerra. Essa visão ecoa as palavras de Jesus em Mateus 24:6 e 7, que descreve guerras como um dos sinais dos últimos tempos. Mateus capítulo 24, versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Este cavaleiro está entre nós há mais tempo do que possamos imaginar. Porém, é possível fazer um contexto histórico da presença dele. O histórico de guerras no mundo inclui conflitos de grandes proporções. Antes de Cristo, como por exemplo, a Guerra Médica datada de 499 a 479 a.C., Guerra de Troia entre 1300 a 1200 a.C., e guerras mais recentes, como a Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Nos últimos anos, conflitos entre nações se intensificaram, desde 2012, com a eclosão das guerras civis. Tensões no Oriente Médio aumentaram drasticamente, em especial na Síria. A guerra entre Rússia e Ucrânia continua trazendo devastação. Ameaças de uma terceira guerra mundial se tornaram pauta global. O conflito entre Israel e Hamas. Com o prelúdio das guerras tem-se a morte. Aqui podemos falar da existência de outro cavaleiro do Apocalipse que está entre nós. O quarto cavaleiro, montado em um cavalo pálido, é chamado de Morte, e o Hades o segue. Em Apocalipse 6:8, olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio dos animais selvagens da terra. A morte pela espada representa o acontecimento das guerras no mundo moderno. A morte está presente há mais tempo do que possamos imaginar. A morte por pragas geralmente vem logo após o acontecimento de uma guerra. Basta vasculhar a história pelos exemplos de pandemia ou mesmo epidemia. A peste de Atenas. A partir do verão de 430 a.C., a cidade de Atenas, uma das grandes cidades da civilização grega, foi atingida por um surto epidêmico. A epidemia foi registrada pelo grego Tucídides, historiador que também relatou a Guerra do Peloponeso. A doença teve um grande surto entre 430 e 429 a.C. As epidemias e pandemias não ficaram reclusas à antiguidade e estenderam-se por outros períodos também, como a Idade Média.
Esse período da história presenciou uma das maiores pandemias da humanidade, a de peste bubônica, que recebeu o nome de peste negra e é tradicionalmente conhecida por ter dizimado, pelo menos, cerca de 1/3 da população europeia. Gripe espanhola. O começo do século XX também ficou marcado por uma pandemia que atingiu todos os continentes do planeta e causou a morte de pelo menos 50 milhões de pessoas. Essa doença ficou conhecida como gripe espanhola, sendo causada por uma mutação do vírus influenza, e afetou inclusive o Brasil. A doença surgiu no contexto da Primeira Guerra Mundial e aproveitou-se do grande deslocamento de soldados e das aglomerações causadas pela guerra para se disseminar pelo mundo. Seria tudo isso coincidência, ou você também consegue fazer a ligação com o Cavaleiro do Apocalipse? Sinais recentes no mundo. Outra profecia que alerta sobre o juízo final, esta em Lucas 21, nos fala: E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fomes, e pestilências. Estamos testemunhando terremotos devastadores, furacões mais intensos. Alguns eventos recentes nos remetem a terremoto de magnitude 7,6 no Japão, incêndios catastróficos na Austrália, derretimento acelerado das calotas polares. Recentemente, o rio Sarandi, nos arredores de Buenos Aires, Argentina, ficou completamente vermelho, alarmando os moradores locais. Embora a causa provável seja a poluição industrial, muitos associam esse fenômeno às pragas descritas no livro do Êxodo, onde as águas do Nilo se transformaram em sangue. Outra passagem bíblica nos remete a Apocalipse capítulo 16, versículo 3 e 4, no qual o anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Esse versículo faz parte de uma série de eventos em que anjos derramam suas taças sobre a terra, causando desastres. Fenômenos climáticos inusitados têm ocorrido, como a queda de neve no deserto saudita, algo inédito na história. Além disso, registros anteriores mostram neve no deserto do Saara, na Argélia. Esses eventos raros fazem muitos refletirem sobre as mudanças climáticas e possíveis sinais proféticos. Recentemente, foram descobertas nascentes de água doce emergindo no Mar Morto, um corpo d'água conhecido por sua alta salinidade, onde poucas formas de vida sobrevivem. Esse fenômeno tem sido interpretado por alguns como cumprimento da profecia de Ezequiel, que fala sobre águas que purificariam e trariam vida a lugares estéreis. Embora muitos desses eventos possam ser explicados por causas naturais ou ações humanas, a coincidência e a frequência com que estão ocorrendo levam muitos a refletir sobre sua possível conexão com as profecias bíblicas. É essencial analisar esses acontecimentos com discernimento, considerando tanto as explicações científicas quanto as perspectivas espirituais. A Bíblia menciona uma criatura chamada Leviatã, descrita em detalhes no livro de Jó como um ser poderoso e temível dos mares. Alguns teólogos interpretam o Leviatã como uma representação do caos e do mal que será derrotado no fim dos tempos. Jó, em capítulo 41, versículo 31 a 33, menciona: Ele faz as profundezas se agitarem como caldeirão fervente e revolve o mar como pote de unguento. Deixa atrás de si um rastro cintilante, como se fossem os cabelos brancos do abismo. Nada na terra se equipara a ele. Criatura destemida. Seria pelo despertar do Leviatã que as aparições de criaturas do fundo do mar estão fugindo para a superfície? Espécies raras, como o peixe-diabo negro e o peixe-remo, têm sido avistadas em diferentes partes do mundo. No folclore japonês, o peixe-remo é considerado um presságio de terremotos e desastres naturais, levando muitos a questionarem se essas aparições são sinais de eventos catastróficos iminentes. Outro trecho bíblico menciona a existência de mais uma besta dos mares, que sobe o mar para conquistar o mundo. A besta simboliza o Anticristo e está descrita como uma criatura simbólica do livro de Apocalipse. Ela sobe do mar, recebe seu poder do dragão, simbolizando Satanás, e sai para conquistar o mundo. Essa besta está mencionada no capítulo 13 de Apocalipse.
Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. A simbologia do número 13 te remete a algo? A Bíblia fala do anticristo como um líder mundial que se opõe a Cristo, descrita como uma figura carismática que trabalha em oposição a Deus e que levará muitos a se afastarem da verdade. O anticristo em Mateus capítulo 7, versículo 22, diz que é cristão, mas faz o que é errado e engana outros. Convido você a se aprofundar no estudo das Escrituras, buscar entendimento e preparar-se espiritualmente para os tempos que virão. Se este conteúdo foi esclarecedor para você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para mais discussões como esta.